Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a nossa estudo sobre Abraão. Então, depois que ele venceu a batalha, nós nos deparamos com um momento muito importante para nós, para Abraão, que é quando Melquisedeque abençoa Abraão. Está em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18 até o versículo 20. Vamos ler. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, nós vemos essa passagem. E eu quero atentar para 3 personagens nessa passagem. Melquisedeque, sacerdote e rei, Abraão, servo fiel do Deus Altíssimo, e Jesus, o nosso sumo sacerdote e o nosso rei dos reis. Vamos lá, Melquisedeque, começando por este personagem. Melquisedeque, o nome dele significa rei de justiça. E era rei de Salém, provavelmente a Jerusalém primitiva, que significa a palavra Salém, paz, pacífico, segurança. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, nós já aprendemos que Abraão, e naquele momento da história, os povos eram politeístas, ou seja, adoradores de vários deuses. E nós encontramos aí esse rei, e que era sacerdote do Deus Altíssimo. Quer dizer, o mesmo Deus que Abraão servia. Ele, veja a maravilha disso. Abraão, sim, tinha conhecimento de Melquisedeque, porque ele chega para Melquisedeque o abençoa e ele permite a bênção. E depois que abençoou, Abraão deu o dízimo de tudo o despojo, do melhor do despojo, porque as primícias, o dízimo é das primícias. Então, deu o melhor do despojo, o 10%, né? Para Melquisedeque, que era rei de justiça, rei da paz, de paz. E aí, por isso que fala que Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, ou seja, ele nos remete a Cristo, é uma figura. Porque toda a Bíblia é cristocêntrica, desde Gênesis até Apocalipse, vai apontar para Jesus. E nós vemos aqui que Jesus tem um sacerdócio real. O sacerdócio dele é superior. Por quê? Porque ele se deu em sacrifício. Então, nosso sumo sacerdote, que levou sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa mancha, tudo que nos separa de Deus, Jesus levou ali na cruz do Calvário. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é chamado de Príncipe da Paz. E esse príncipe tem na conotação de administrador da paz. Então é ele quem nos concede a paz. Ele é chamado de Sol da Justiça. E ele se fez justiça por nós. Ele nos justificou. Ele disse assim, a culpa deles, o que os separa de meu Pai, o que separa do reino da luz, eu tomo sobre mim. Eu levo a culpa de todos. E de todos que me aceitarem, que reconhecerem o meu sacrifício. O que eu fiz lá na cruz do Calvário, a eles eu concedo o perdão dos pecados e a nova aliança. Por isso que na Bíblia está escrito que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vemos nesta passagem aqui
que o maior abençoa o menor. Quando Melquisedeque abençoa Abraão, e Abraão reconhece esse sacerdócio, porque o dízimo era dado ao sacerdote, era oferecido depois nós vamos ver no templo, mas naquele momento nós vemos o sacerdócio de Melquisedeque e ele não tem genealogia, você não ouve falar, quer dizer, a genealogia dele não está registrada. Nós não sabemos quem foi o pai de Melquisedeque, nós não sabemos quanto tempo ele viveu, não sabemos nada, apenas esta passagem. Que maravilha, com Jesus é a mesma coisa. Jesus começa aqui, nós só conhecemos Jesus quando ele começa o seu ministério, a partir dos seus 30 anos. Aí que nós conhecemos o seu ministério, daí nós conhecemos a pessoa de Jesus. Até então ele está oculto, até ele se manifestar, não é? Para o mundo. E o Senhor Jesus vive para sempre. Ele morreu, mas o túmulo dele está vazio. Veja a superioridade. Nós vemos um tipo de Jesus, mas nós vemos a superioridade do Senhor. Tudo que tipifica Jesus, depois você vê a perfeição de Jesus. Então, Melquisedeque trouxe pão e vinho. Pão e vinho, naquela época, era assim ofertado aos reis, ofertado aos... era um alimento nobre, digamos assim. Isso era comum nas refeições reais. Aqui nós podemos ver, então, que Abraão estava cercado de reis, né? Os reis que foram libertos do cativeiro, né? O seu povo liberto do cativeiro, aqueles 4 reis, aqueles 5 reis, estavam aqui, os de Sodoma, de Gomorra e os dos demais. E aí, veja, na presença de todos, se dá esta conversa de Melquisedeque com Abraão, então mostrando a todos que Abraão era bendito, seja Abraão do Deus Altíssimo. Então Abraão era do Deus Altíssimo, do possuidor dos céus e da terra. E quem somos nós em Jesus? Quem somos nós? Através do sacrifício de Jesus. Nós somos como nosso pai Abraão, porque ele é nosso pai pela fé. Todos que creem em Jesus é através da fé. Então nós somos filhos de Abraão, assim nos diz a palavra. Então, olha só, benditos sejamos nós do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo. Nós temos que exaltar a grandeza de Jesus. Não esquecemos do sacrifício dele por nós, jamais, jamais. Quem nos amaria de tal maneira? Alguém, como eu sempre digo, alguém pode amar você, mas você tem que se esforçar para aquela pessoa continuar te amando e pode ser que ela pare de te amar. Mas você tem que ser agradável. Vai você ser desagradável. Quanto tempo uma pessoa suporta conviver com uma pessoa desagradável, que faz tudo que não te agrada? Mas Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, quando ele não podia nem se comunicar conosco porque é santo. Deus é santo, santo, santo. E não é porque ele quer nos afastar dele, não. Ele quer nos deixar apegados a ele. E por isso enviou Jesus. Enviou Jesus. Então, diante do Deus Altíssimo, nós somos benditos. A nossa descendência é bendita. Se nós somos fiéis, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ser fiel. Essa é a palavra do dia. Sejamos fiéis ao Senhor. Fiel à sua palavra. Não façamos a nossa vontade, mas vivamos na vontade de Deus. Nós vemos o resultado de Ló fazer a sua vontade. Nós vemos o resultado de Abraão fazer a vontade de Deus.
Então, hoje nós temos a oportunidade que escolhemos a bênção ou a maldição. Sermos benditos na pessoa bendita de Jesus, o sangue dele derramado na cruz. Estarmos debaixo da cobertura deste sangue, vivendo em fidelidade, sendo o Senhor Jesus o nosso Senhor, o nosso condutor. Ou vivemos como Ló, que sim, ele diz, ele permaneceu justo, porém, por desobediência, por não buscar, não atentar, não examinar com diligência quantas coisas ruins aconteceram com Ló. Você vê que desde que ele se aparta de Abraão, nada mais deu certo para Ló. Foi assim ai, gente, foi ladeira abaixo. Então, o que significa? Fique próximo de pessoas que são benditas do Deus Altíssimo, que servem ao Senhor de todo o coração. Fique próximo de Jesus. Fique apegado nele, que ele seja o mestre, que ele seja o Senhor. Seja um servo fiel do Deus Altíssimo. Seja um servo fiel de Jesus. Viva debaixo da cobertura dele. Faça as coisas segundo a vontade do Senhor. Mas como eu vou saber? Examinando as Escrituras. Nelas contém o poder de Deus. E nós erramos quando não examinamos as coisas. O Senhor ensinou isso para nós, né? Para nós estarmos atentos, sermos mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Estarmos atentos, nós estamos num mundo mau. Nem tudo que é aparente é bom. Nem tudo que é prazeroso à nossa carne, quando traz prazer à nossa natureza, que é carne, que diz da natureza humana, pecaminosa, caída. Então nós temos que atentar, nós temos que ter diligência com as coisas que alimentam a nossa alma, mas alimentam de uma maneira que nós estejamos ligados com Deus Altíssimo. Veja, pão e vinho. O que significa pão e vinho? Lá depois nós vamos ver nos rituais que eram feitos, dos sacrifícios, o pão e vinho sempre está presente. Mas este pão, este vinho tipifica Jesus. Jesus deu o seu sangue na cruz do Calvário, ele se entregou o seu corpo para ser castigado, moído pelos nossos pecados. Ele ressuscitou. Nós temos a ceia, nós participamos da ceia do Senhor. Cada um tem a sua maneira, o seu dia de participar da ceia. O que significa ceia? Memorial. É a renovação da aliança. Quando nós estamos tomando a ceia, nós estamos dizendo, eu creio no sacrifício de Jesus por mim. Ele morreu, mas ressuscitou. Então nós vamos comemorar, e o Senhor disse, e fazer isto todas as vezes, para a memória do Senhor, até aquele dia. Então, até aquele dia que Jesus nos arrebatar, que nós estivermos nas mansões celestiais, participando das bodas do Cordeiro. Até lá, vamos estar fiéis, vamos lembrar do pão e vinho, vamos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por nós, que se não fosse ele, nós teríamos perecido. Se não fosse Isaías 53, ele tomou sobre si todas as nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras somos sarados. Então é Jesus, fica nele. Está passando por luta, está passando por problema, está passando por algo difícil? Fica nele. Abraão aqui tipifica o adorador. O servo fiel, aquele que não faz a sua vontade, mas que faz a vontade de Deus, que a alegria dele é agradar ao Senhor, é honrar. Isso tem que estar na nossa vida. Nós temos que honrar o sacrifício de Jesus, porque nunca, jamais se ouviu dizer de um Deus que se encarnasse e se colocasse no lugar da criatura. O Criador se colocou no lugar da criatura e de todos, desde Gênesis até os confins do tempo, até o tempo dos tempos. Todo ser humano entrou nesta salvação. Agora está nas nossas mãos, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, de queremos viver como nosso pai Abraão da fé. Que nós vemos que Abraão, ele tinha o coração voltado para Deus, e tudo o que ele fazia era para honrar ao Deus Altíssimo. Numa sociedade
corrompida. A sociedade de Abraão era corrompida, mas ele permaneceu fiel. Isso significa o quê? Nós estamos numa sociedade corrompida, onde o que é, como diz Isaías, o amargo é doce, o doce é amargo. Onde nós estamos vendo as inversões de valores. Neste momento, nós temos que estar com o nosso Pai na fé. Temos que estar firmes diante daqueles reis que estavam ali politeístas. Abraão era rei. Abraão era um criador de gados. Que nós vemos os pastores de gados de Abraão. Que nos diz a Bíblia que começou a ter conflito entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, e portanto eles se apartaram. Sabe, meus amados irmãos, o Senhor me trouxe no coração, minhas amadas irmãs, que nós temos que ficar olhando para Jesus, não nos apartarmos dele de maneira nenhuma, não olhar para os desejos do nosso coração e dos nossos olhos, mas nos apegarmos a Jesus. Nesses dias difíceis, não esqueça da mão furada, do lado rasgado e da cruz. Quem estava ali na cruz por você? Eu sei que ninguém faria isso por mim. Eu, uma criatura tão pequena, e o Senhor me salvar, o meu Criador morrer, para que eu pudesse estar eternamente com Ele, para que Ele pudesse cuidar de mim. Ele me conduzia às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, onde sim vêm as provações, as lutas, os pedregais, os animais peçonhentos, onde vem o ladrão tentando me roubar, matar e me destruir. Mas o meu bom pastor, enquanto eu estiver ouvindo a sua voz, ele vai estar cuidando de mim. Quando eu me desviar do caminho, ele vai atrás, ele me procura, ele me coloca no seu ombro, ele cura as minhas feridas. Então, como eu não vou ser fiel a este Deus maravilhoso? Como você vai deixar de ser fiel a este Deus maravilhoso? Olhando para as coisas pequenas deste mundo, o Senhor vai te dar vitória. O Senhor é o bom pastor, mas fica apegado a Ele. Se as coisas estiverem complicadas, vai aos pés dele, clama pelo bom pastor. Dê aí aquele brado como a ovelha, né? A ovelha, quando vê um perigo, quando ela sente um perigo, né? Porque ela é meio ceguinha, né? Ela só enxerga 8 metros. Mas quando ela sente o perigo, quando ela está com medo, ela berra. Vamos clamar. O Senhor diz: clama a mim. Clama a mim. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. De modo nenhum pense que Deus não te ama ou chegue para orar com Ele cheio de mágoas diante dele. Não, mas entrega todo o teu caminho a Ele. Confia nele, ser fiel até a morte, tá bom? Então a palavra de hoje é ser fiel até a morte. Escolha Jesus, escolha ser fiel ao Senhor. Fale para a sua própria natureza humana, não. E isso pode parecer que no momento me dá prazer, mas eu não quero ser Ló, não. Eu quero ser Abraão. Eu quero ser Abraão. Diga hoje para você mesmo: eu quero ser Abraão, porque eu quero ser Abraão. Eu quero andar pela fé e não pelas vistas. Porque olha só, nosso patriarca, até hoje, olha a nação de Israel, tentaram destruir de todas as maneiras, nem o idioma conseguiram destruir. Como pode um idioma que foram espalhados na terra toda sobreviver, está aí? Como uma nação pode surgir num dia? E louvado seja Deus, foi o voto Minerva de um brasileiro, estar lá diante de Deus. Não importa o motivo, importa que foi votado a favor da nação de Israel. Isso está em memória diante de Deus. Então, vamos ser fiel até a morte. Dá-te a coroa da vida. Aqui tem bênção para nós. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E onde o Senhor está, há abundância de alegria. Vou orar por você. Senhor, meu Deus, ó Senhor, nós te louvamos pelo nosso pai Abraão, que ele é exemplo para nós de adoração, que nós tenhamos um coração, uma mente, uma força de caráter como nosso pai Abraão, que nós não vivamos pelas vistas como Ló,
que infelizmente, olha o preço que ele pagou. Então, Senhor, meu Deus, que às vezes as coisas que nos parecem apetitosa, a nossa natureza humana, ela está nos levando para a destruição, para o sofrimento. E o Senhor Jesus é um sumo sacerdote. Ele intercede por nós, ele levou sobre nós, sobre ele toda a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa danação, e abriu caminho para ti, papai, para que estejamos ligados contigo, que nós sejamos cidadãos dos céus, que nós não percamos isso de maneira nenhuma, que isso seja a coisa mais preciosa, mais precioso que o ar que nós respiramos, é estarmos apegados a ti, sermos como nosso pai Abraão, reconhecido como servo do Deus Altíssimo. Aleluia! E assim conquistarmos as bênçãos, a vitória. As provas vêm, as lutas vêm, mas que nós estejamos firmeza no nosso coração, para irmos até o final e possamos adentrar as mansões celestiais e passar a eternidade com o Rei da Glória, com o Rei da Paz, com o Rei da Justiça, vivendo o amor de Deus eternamente protegidos e guardados. E aqui na terra supre todas as necessidades, cura as enfermidades, abre portas de trabalho, salva as almas, une a família, tudo que quer separar, tudo que quer destruir os teus filhinhos e filhinhas. A família dos teus filhinhos e filhinhas caia por terra agora em nome de Jesus. Declaramos paz, bênção, prosperidades aos enlutados, um consolo que só o Senhor pode dar. E sobre todas as necessidades, guarda as criancinhas, guarda os adolescentes, guarda a família, guarda os anciãos, guarda os jovens, guarda, Senhor, guarda, papai, guarda, mamãe, guarda, Senhor, guarda a família, esconde-os no sangue de Jesus, que o inimigo não os encontre, que hoje haja paz, prosperidade e vida abundante a cada um dos teus servos e à igreja perseguida. Aqueles que estão, Senhor, sendo perseguidos por amor do teu nome. Senhor querido, dá força a eles. E que eles sejam exemplo para nós, de que perderam tudo, estão presos, estão condenados à morte, mas são fiéis. E eles escolheram a melhor parte. Dá força, dá vida, dá livramento a eles. Em nome de Jesus, papai, nós te pedimos. Amém. Até uma próxima oportunidade.